Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus vos abençoe por vocês estarem aí já. Hoje estamos na lição número 4, fazendo aqui uma improvisação na nossa gravação, ok? Para não deixar, né, mais dias, o tempo corre, a gente tem que fazer o melhor possível, da melhor forma para os amados irmãos. Hoje, lição 4, ordenanças quanto à contribuição financeira. Meus irmãos, para você que está participando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. Nós vamos aqui no seu texto áureo que disse: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A verdade aplicada diz: dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha, olha só, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Temos três objetivos: explicar que há base bíblica para os dízimos e ofertas, mostrar a importância dos dízimos e das ofertas, e terceiro, falar sobre os cuidados com o orçamento. Nosso texto de referência é Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Na introdução, tá? Nós já vamos para a introdução, você lê aí com a tua revista, a leitura, ok? Diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas, dos recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco, mordomia, gratidão, senhorio de Deus, fidelidade e adoração, responsabilidade, entre outros, pois tudo pertence ao Senhor. Bom, então hoje, tá, nós vamos falar de toda essa mordomia, tá? E já deixando claro que o dízimo tem um princípio, tá? O dízimo, tá, nos traz a visão de Deus para a prosperidade. E o texto do tópico 1 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nós temos três subtópicos. Primeiro, origem do dízimo. Depois, o dízimo é a maior doutrina da prosperidade. E terceiro, a confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Dízimo, né, é a 10ª parte de algo. Contribuição dada pelos fiéis à igreja. Deus promete prosperidade. Agora, a prosperidade é o estado ou qualidade de que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz a quem for fiel. Dízimo não é barganha, também ninguém coagido a entregá-lo, é uma questão de fé, de consciência cristã, de que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomos. Bom, aqui estão os conceitos iniciais, tá? A visão geral. Dízimo é simples, né? Tem o 10, os 9 fica comigo, é uma parte, ou a 10ª parte, né? Aí vai para a casa do Senhor, ok? Então, temos 10, aí 10ª parte, tá? Desses 10, uma parte vai para a casa do Senhor. Isso, tá? Você não é obrigado a fazer, tá? É só uma questão de você ter consciência, tá? Como é que funciona, né? Para você perceber o quanto de valioso é você contribuir com a obra do Senhor. Origem do dízimo. A lei mosaica não criou as práticas do dízimos, mas apenas regulamentou, porque o dízimo na Bíblia está registrado no livro de Gênesis. Olha só, ela vem do período patriarcal, tá? Olha, meu amado irmão, antes de tudo, esse ponto, vamos parar aqui, tá?
Algumas pessoas dizem, o dízimo é do tempo da lei. Não, é antes da lei. A primeira menção de dízimo na Bíblia está registrado no livro de Gênesis, capítulo 14, referindo-se a uma atitude voluntária. Isso deve ficar claro. Abraão está dando o seu dízimo movido por uma atitude voluntária, tá? Ele deu o seu dízimo de todo o despojo que levara do oponente a um sacerdote de nome Melquisedeque, que também era rei de Salém. Jacó, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar dízimo. Veja, tudo isso é antes da lei. Tá? Fique bem claro isso. O dízimo não é da lei, ela é antes da lei. No período da lei, isso vai ser regulamentado, nada mais do que isso. Então, nós já aprendemos que o dízimo aqui é algo voluntário, tá? Essa compreensão deve ser, Deus não te obriga, tá? É quando você sente, né, a atitude igual Abraão sentiu, tá? Essa atitude voluntária movido pela gratidão. Abraão está grato a Deus pela vitória que teve diante dos seus inimigos. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Deus, através do profeta Ageu, repreende o povo de Israel. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha só o que o profeta está dizendo. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Está dizendo, percebam que motivações, que sentimentos está fazendo vocês fazer o que vocês estão fazendo. Veja, se não, né, nada dará certo. Olha só, se a gente não percebe, tá? Se nós não analisa nossos corações, tá? Não aplica o coração aos nossos caminhos, tá? Nós podemos ficar servo do dinheiro, conforme Ageu 1:6, ser amante do dinheiro, conforme 1 Timóteo 6:10, ou ser escravo do dinheiro. Aí eu coloquei Lucas 18:22 ao 23. Veja, servo do dinheiro. Se você ler em Ageu 1, versículo 6, você vai ver que as pessoas, né, lá, eles estão se sentindo vazios. Eles comem, não se sentem fartos, se vestem, não se sentem bem com essa roupa e sempre há insatisfação. Há um vazio que tentam preencher com esse dinheiro. Meu amado irmão, isso, tá? É ser escravo, né? A pessoa se sente escravizado, ele sente necessidade de gastar, gastar, gastar e nunca está satisfeito, se endivida, entra no vermelho. Cuidado com você se tornar escravo do dinheiro ou servo do dinheiro, né? Ser amante do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é bom. Agora, o amor, a motivação, a emoção, o valor que você dá ao dinheiro, isso, tá? É perigoso. Paulo disse que se nós amamos o dinheiro mais do que a Deus, isso se torna idolatria. Daqui a pouco eu vou citar o texto, tá? Então aqui estamos dando uma visão geral. Ou ser escravo do dinheiro. Às vezes as pessoas se tornam escravos. Como assim? Se você vê em Lucas, Jesus manda, né, o jovem decidir seguir ele, tá? E vender tudo que tinha e dar aos pobres. E esse jovem, ele se torna escravo do dinheiro. Ele disse: Jesus, tchau, pode ir embora, porque eu vou ficar com meu dinheiro. Veja, ele valoriza tanto o dinheiro que ele se torna seu escravo.
O dinheiro muitas vezes tem escravizado pessoas. Eles priorizam tanto o dinheiro que não têm uma vida com Deus. Esse é o ponto. Bom, a confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era salvação. E ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, que é o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, que é o dízimo. Veja que Jesus está falando de dízimo no Novo Testamento. E está dizendo que não deve ser omitido isso, tá? Porque nós devemos equilibrar, ter muito cuidado, tá? A questão de dar dízimo não garante a minha salvação. Agora, o não viver o juízo, a misericórdia e a fé, isso pode me trazer perca da minha salvação. Então, o que é mais importante, né? É o juízo, a misericórdia e a fé? Sim, tá? Mas o dízimo, disse, eu não posso omitir também, faz parte. Veja que o juízo, a misericórdia e a fé são coisas invisíveis, tá? O dízimo é da dimensão concreta, dimensão palpável, tá? Então, as duas áreas andam juntos, ok? Vamos lá. A confirmação do dízimo ainda, falando tá, um pouco mais disto, veja que Jesus prestou atenção nas ofertas dadas no templo, ao ponto de ver uma viúva que só tinha duas pequenas moedas depositar no gasofilácio. Uma lição de vida em que Jesus deixa claro de como Deus vê nossas contribuições e donativos. A nossa oferta não é avaliada segundo o montante, mas, agora eu acrescentei aqui, tá? Pela fé, entre aspas, tá? Não é quantidade de sacrifício, tá bem claro para você, tá? Mas pela fé nela envolvida. Veja, se você fazer uma análise, tá? Eu não coloquei toda a análise aqui, teológica, né? Da hermenêutica, da sintaxe desse texto, você vai ver que aquela mulher viúva que dá sua oferta, ela está agindo por fé, crendo naquilo que Deus disse, né, através do salmista, que Deus é aquele que cuida das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Então perceba que aquela mulher está dizendo na sua atitude: Senhor, eu tenho essas duas moedas. Essas duas moedas não cuidam de mim, mas eu sei que a tua palavra é fiel, que o Senhor cuida de mim, porque está escrito nisso. Então ela dá, tá, as duas moedas movidos pela fé. Isso não é um sacrifício, essa é uma atitude de fé, tá? Se nós tivermos atitude de fé, Deus vai honrar a sua palavra. Bom, dízimo e ofertas, uma rica semeadura. Adorando a Deus com os nossos recursos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem semeia muito, muito ceifará. Dízimo e ofertas, então uma rica semeadura. O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro. Tem muita gente querendo administrar o seu próprio dízimo, repartindo e dando aos pobres ou às pessoas necessitadas. Isso se chama generosidade e não dízimo. Meus irmãos, vamos prestar bem atenção, tá? Veja, se cada crente, tá, começar a administrar seu dízimo por conta própria, como é que um líder da igreja pode ter uma administração financeira? Como é que ele pode criar objetivos para melhorar a igreja, a congregação? Tá? Como é que ele pode ter recursos, tá, para essa administração? Então, nós devemos ter cuidado. Às vezes nós pensa que isso, eu creio que isso é bom.
tá? Mas eu não posso administrar o dinheiro que não é meu. Esses 10% pertence ao Senhor, tá? Adorando a Deus com nossos recursos. Deus tem promessas aos que não são avarentos. Agora sim, Efésios 5:5, tá? Eu disse que ia colocar aí este o texto, tá? Que a avareza é idolatria. E diz Paulo aos Efésios, aquele que é avarento é idólatra, tá? E tem que é idólatra, né, não tem herança no reino de Cristo e de Deus, tá? E faltou a palavrinha, tá? Está falando que o idólatra, tá? Ele não tem herança no reino de Cristo e de Deus, tá? Vamos já arrumar aqui, tá? Só para gente, que é idólatra, né? Aqui não tem, ok? Vamos aqui, ok, maravilha. Ótimo. Tá. Idólatra não tem herança no reino de Cristo. Falta um espacinho aqui, né? Vamos fazer logo. Bem feito. Pronto. Tá? Então, muito cuidado, tá? Então, não estou dizendo que você vai ao inferno porque não dá dízimo. Eu estou dizendo que Paulo está dizendo que quem é avarento, quem valoriza tanto dinheiro, pode chegar o momento a abandonar Cristo e ficar com dinheiro. É igualzinho aquele jovem rico que preferiu a riqueza do que seguir Cristo, ok? Bom, Deus disse através do profeta Malaquias que virá abastança para quem dá dízimo, né? Para quem dá Deus virá abastança, será repreendido o devorador, o gafanhoto, e o campo não será estéril. Então, isso é uma promessa que Deus faz. Terá celeiros abundantes, prosperará, e Jesus disse: bem-aventurado, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso é aprender a depender de Deus, meus amados. Isso é muito importante, tá? Veja, se eu, tá, não confio em Deus, tá? Eu sempre vou estar do lado daqueles que recebem. Sempre eu vou precisar de uma ajuda, tá? Eu vou ficar estagnado. Mas quando eu percebo que é melhor dar do que receber, eu passo para o time do outro lado, onde eu tenho os recursos para ajudar desse lado. Onde você quer estar? Naqueles que ajudam ou naqueles que precisam receber? Tá? Por muito tempo eu fiquei naqueles que precisam receber, mesmo sendo dizimista, e já que eu vou falar por que que eu fiquei assim, tá? Porque às vezes a gente pensa, né, que é só a questão espiritual. Não é só a questão espiritual, tá? Tem um papel nosso também aqui. Mas primeiro de tudo, entenda, valorize mais Deus, tá, do que as riquezas. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Pode fazer prova. O crente precisa entender que mesmo entregando o dízimo e dando sua oferta na casa de Deus, vem momentos de sequidão, mas com certeza Deus garante a vitória àqueles que se mantiverem com fidelidade. A promessa de Jesus é essa: dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordado vos darão. Veja, meu irmão, em Malaquias, quando diz fazer prova, tá? O contexto é que Deus está falando com um povo que não está acreditando em Deus. Agora, não acredito que isso seja o teu contexto, tá? Porque nós que aceitamos Jesus, nós acreditamos piamente que Deus nos ama. Porque ele provou isso lá na cruz, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisa fazer maior prova, ou precisa ter maior prova que isso? De que ele deu o seu filho Jesus por nós? E lembra que disse Paulo, se ele, o Pai, não negou seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas que precisamos?
tá? Então, essa questão de prova eu coloquei entre aspas, porque eu acho que um cristão, um crente em Jesus Cristo, no Novo Testamento, não precisa de prova que Deus ama ou não ama, tá? Nós temos essa prova na cruz. Bom, outra questão. Pode vir momentos de escassez, sequidão? Pode. Todo mundo passa por momentos de desafios, mas creia, Deus vai te dar vitória se você está fazendo tua parte. A promessa de Jesus dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Essa é uma lei, é um princípio, tá? Quando nós damos, veja, quando você planta, vamos colocar lá no campo, você planta 3 grãos de carocinhos de milho, né? Num buraquinho, tá? Esse, esse milho vai crescer, vai produzir vários sabugos, tá? Que vai ter muito, muito mais do que 3 grãozinhos que você plantou, ok? Então, aqui Jesus nos está mostrando nada mais do que um princípio natural, a lei da semeadura. Quem semeia muito, muito ceifa. Paulo diz, quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Deus é fiel, ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Meu amado, olha que diz: não contribua colocando Deus na parede, não faça com tristeza. Deus ama ao que dá com alegria. Bom, aqui nós temos um princípio que eu acho que é inegável, porque se eu semeio pouco, é natural que eu vou colher pouco. Se eu semeio abundantemente, eu vou ter abundância. Então, o quanto você está semeando, o quanto você se permite, tá? Isso está trazendo resultado. Prosperidade é um resultado, tá? Saúde é resultado, na vida tudo é resultado. Então, eu semeio, eu colho. E o texto diz que Deus multiplicará, claro, né? Quando nós plantamos, tá? Nunca nos colhemos na mesma quantidade. Agora, isso não quer dizer que vamos colocar Deus na parede, tá? Não, não é isso. É simples, é lei da semeadura, tá? Agora, não faça com tristeza. Deus ama o que dá com alegria. Se você vê esse texto citado por Paulo, é uma citação do Antigo Testamento, tá? Onde o texto diz: Deus abençoa ao que dá com alegria. Tá? Ou Deus ama ou abençoa ao que dá com alegria. Então, aqui está dizendo que Deus está vendo a minha motivação, né? E Deus quer me abençoar, tá? Agora, eu estou fazendo isso com alegria ou por obrigação, tá? Como está meu coração? Meu amado irmão, se você dar com alegria, você vai ter muitos resultados positivos. O servo será chamado de bom e fiel quando, mesmo no pouco, ele for fiel. Lembra? Havia 5, havia um de 2 e um de 1 na parábola. Aquele que tinha 5 foi fiel, o que tinha 2 também foi fiel, tá? Então, eles tiveram a promessa de ser colocados sobre muito maior. Agora, aqui está falando que Deus conhece as possibilidades ou capacidades e o tamanho dos seus celeiros. Veja, o que recebeu um, Deus não foi injusto. Olha, o patrão na parábola não foi injusto com ele, porque Mateus 25:15 diz: e a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, a cada um, segundo a sua capacidade. Meu irmão, Deus deu para esta pessoa um talento. Por quê? Porque se ele desse 2, ele ia sentir um peso que não daria conta. Se Deus, ou o patrão na parábola, deu um, porque está dizendo, você dá conta de administrar esse um. Quando você dar conta de administrar um, eu te dou 2. Depois 4, depois vai multiplicando. Como você está administrando aquilo que você tem na mão? Não é a quantidade. Independente da quantidade, seja 1, 2 ou 5, como você está
administrando esse recurso. Quanto melhor administração você tiver no recurso que está na tua mão, mais você vai receber. Os cuidados necessários com o orçamento. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. A administração do recurso da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem a governa, e faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Veja, todos nós precisamos de ter um orçamento mensal. Tudo aquilo que entra e sai em matéria de recurso financeiro. Quanto ganhamos e quanto gastamos, a conta tem que fechar no final do mês. Se possível, precisamos ainda de uma reserva ou uma poupança pequena para alguma oportunidade inesperada. Veja só, eu troquei aqui surpresa por oportunidade e explico. Primeiro, aprenda, tá? Coloca, mesmo que seja num papel, num caderno, tá? Ou por outra forma, mas tenha noção quanto que você está ganhando, quanto você tem de entrada, quanto que sai. E faça de toda a forma possível para que as saídas diminuam e você tenha um saldo positivo. Aí, se você tem um saldo positivo, você vai fazer uma poupança, né? Eu quero dizer, vai guardar, tá? Não necessariamente você colocar na poupança, você pode investir numa bolsa de valores, outras coisas, tá? Mas é importante que você tenha reserva para alguma oportunidade inesperada. Por que eu não coloquei surpresa inesperada? Porque parece que surpresa está querendo dizer aqui como algo negativo. Ah, vai acontecer algo inesperado e, meu Deus, vou precisar de dinheiro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Jesus disse que aquilo que procuramos, achamos. Se você está guardando dinheiro para uma possibilidade de problema, se acontecer um problema, eu vou ter uma reserva, você vai ter problema. Porque aquilo que eu procuro, eu acho. Agora, guarde dinheiro para uma oportunidade inesperada. Às vezes, quando você tem dinheiro na mão, você pode negociar uma compra à vista e ganhar descontos, tá? Então, quando você tem dinheiro, você dita as regras do jogo. Então, aprenda a guardar dinheiro para oportunidades e não para problemas, ok? A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. O orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Faça a economia. Não gaste com aquilo que não é pão, ou seja, com coisas desnecessárias ou coisas que jamais vai usar ou precisar. Corra das promoções onde se compra as coisas até sem precisão, só porque está barato. Na dificuldade financeira, normalmente é de falta de planejamento do seu recurso. Veja, o profeta Isaías diz: não gasteis o dinheiro naquilo que não é pão. Por quê? Agora deixa eu aprofundar um pouquinho, tá? O que pertence a Deus é 100%. 10% nos pede para nos darmos a Ele, para nos lembrar que tudo dele, inclusive os outros 90%. Agora, por que estão falando isso? Porque o profeta Isaías nos mostra que Deus pede, tá? Uma boa administração dos 90%. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Não gaste desnecessariamente, porque isso, tá? Esses 90% são de Deus, está na tua mão e Deus deixa para você ser um mordomo fiel. Por isso, quando algumas pessoas, mesmo sendo fiéis, tá, e não acreditam tanto naquilo que Deus pode fazer, ou não administram bem suas finanças, aí acabam, né, entrando na dívida. Tá? Então, isso não é praga, não é devorador, é falta de administração pessoal. Bom, a administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem a governa. Algumas pessoas dizem, não vou dar dízimo porque eu ouvi falar que tal pessoa é infiel. Gente, Deus é quem trata com os maus administradores,
com aqueles que usam de má fé, que vivem regaladamente às custas dos fiéis, que ficam ricos na exploração dos fiéis, que deixem as ovelhas em estado de penúria, comem a gordura, se vestem da lã e degolam o cevado. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será tido como servo mau e infiel. As consequências serão desastrosas, né? Eu lembro também que em Ezequiel, aliás, desculpa, em Malaquias, Deus chama também de ladrões aqueles líderes que não estão usando o dízimo legitimamente, tá? Muito cuidado, né? Quem é líder deve prestar bem atenção, vai ser chamado a juízo. Bom, para terminar, faça a sua parte, cumpra seu dever com fidelidade. Faça a sua parte, cumpra seu dever. O Senhor se encarrega da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção. Dízimo também pode envolver primícias do tempo, da colheita, dos animais. Mas hoje a nossa relação de troca é o dinheiro, que é a nossa base de pagamento de despesas. Meus irmãos, aqui são vários pontos, tá? Primeiro, tá? Faz tua parte. Semeie. É você que vai colher. Se você semeia, é você que colhe. Se você não semeia, é você que se priva do resultado. Dízimo é uma questão de consciência. Tenha consciência, tá? Aprenda a criar hábitos administrativos. Porque se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, é justo você ajudar na sua manutenção. O dízimo você pode dizimar de várias formas, tá? Na forma que você dizimar, você vai ter resultados. Honre a Deus com tudo e você terá maiores resultados. Resumindo, dízimo é uma forma de prosperidade. Meu amigo, se você, minha irmã, se você aprender a administrar teu total, você separar 10% para uma parte que é da casa do Senhor, 10% para você investir em algo e você aprender ainda a viver com 80%, tá? Você vai ter lucros. E lucros muito grandes. Porque 10% é para a casa do tesouro, 10% separe para você, particularmente para você. Coloca na poupança, coloca na previdência, de alguma forma. Deixa 10% gerando lucros, trabalhando por você. Faça o dinheiro trabalhar por você, não trabalhe pelo dinheiro. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar por você. Meu amado irmão, nós explicamos que a base bíblica para os dízimos e as ofertas, mostramos a importância dos dízimos e as ofertas e falamos sobre os cuidados com o orçamento. Deus os abençoe, desejo uma boa EBD para vocês. E se você quiser esses slides, né, manda uma mensagem no link do meu WhatsApp com teu nome completo, a cidade de onde você fala, ok? O estado, né? Cidade e estado, ok? E deixe seu like, curta, né? Deixe seu like, compartilhe e vamos ajudar mais pessoas. A paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Paz do Senhor.